Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 24 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi, ao meu lado no estúdio estão os meus amigos Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. O Juca Kfouri vai participar hoje, direto da casa dele. E também com a gente no estúdio hoje está um repórter gigante, um apresentador do mesmo tamanho, enfim, um craque do jornalismo, meu amigo, nosso amigo André Plihal. No primeiro bloco dessa segunda-feira vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Eu ouvi de um jornalista que o Diniz vive seu melhor momento na carreira, em toda a carreira. E eu quero saber o que os luxemburguistas desta mesa têm a dizer. Luxa ou Diniz? No segundo bloco, a gente vai falar da crise batendo a porta do Corinthians, que empatou mais uma e já flerta não só com a desclassificação, mas veja só com o rebaixamento. E tem quem já mergulhou na crise. O caso do Vasco, que perdeu o clássico pro Fluminense, o Cruzeiro, que já demitiu a Adilson. E mais, será que a crise do coronavírus vai ser um pretexto para times trocarem de técnico, aproveitando essa parada do futebol? E no terceiro bloco, o Flamengo, que não perdeu, ganhou, aliás, mas não jogou bem também. Como há muito não se via, né? O Flamengo não jogando bem. Aí, quando a gente vê aquele Grenal maluco, que foi bom, mas teve briga, o Inter, será que tá pintando como um possível rival? O Grêmio ou o Galo do São Paulo, que ganhou também? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal no UOL Sport. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Ô Juca! Ei! Tudo bem? Tá tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Acho que é importante dizer, né, Tironi? Âncora. Diga. Que é o seguinte, né, para que os nossos internautas saibam que isto vai acontecer por um bom período, porque como eu não me chamo Jair Bolsonaro, nem Rogério Caboclo, eu costumo obedecer às determinações que vêm de quem entende. E a determinação para pessoas com a minha idade é tentar evitar interações maiores por causa da pandemia. Então, estou fazendo exatamente aquilo que coerentemente exijo que a cartolagem do futebol faça e exijo que este responsável que preside a República também deveria ter feito. E estou aqui para cumprir essa determinação de ficar em casa durante este período e sair o menos possível apenas para caminhar, para fazer exercício, que é importante, mas evitar interações, porque é assim que o Ministério da Saúde determinou que as pessoas se comportem. Boa, Juca. Além de tudo, é uma questão de empatia, essa crise do coronavírus. Claro. Agora, deixa eu perguntar para você. Dá para dizer que o Diniz está achando um caminho, achando um caminho, e na mesma medida que o Luxemburgo está se perdendo no caminho, vendo o que a gente viu nesse fim de semana? Eu até estranhei você se referir aos luxemburguistas do posse de bola, porque a menos que o André Plihal tenha mudado de cabeça, até onde eu saiba, ele não chega a ser um luxemburguista. E você usou no plural. Então depois vamos explorar isso. Parece que há um infiltrado entre nós. Porque o Mauro, você e eu sei que não somos. Agora vai sobrar para mim. Não sei. Estou perguntando. Só estou perguntando. Agora, o Palmeiras continua uma coisa triste de se ver, né? E o Palmeiras perdeu aquilo que o Palmeiras tinha de melhor, que era o Dudu aberto. Ele está pondo o Dudu na meia, como se o Dudu fosse capaz de armar o ataque do Palmeiras, coisa que ele não é. Ele deixou de ser a flecha que o Palmeiras tinha, e não é arco. Ao passo que o São Paulo, paulatinamente, sem fazer trocadilho, e com o São Paulo, está chegando. Fez uma partida muito interessante contra o Santos, e aquela coisa do Diniz ser um cara que tem a coragem de tirar um zagueiro e botar um atacante, né? Que não foi a primeira vez que fez na vida. Já fazia isso, fez isso, cansou de fazer isso no Fluminense. Então, eu acho que o Diniz, no melhor momento do Diniz, o futebol para. O Diniz é um pouco como o Carlos, lembra Carlos? Sim, goleiro. Sim. Carlos Galo.
O Carlos, o Ganso, né? Aniversaria dia 4 de março, como eu. Coitado do Carlos, a bola bate na trave e nas costas dele entra. O Diniz parece que precisa se benzer, porque na hora que o São Paulo embica, o campeonato vai parar. É o inverso da situação do Corinthians. Na hora que o Corinthians ia cair de novo, o campeonato vai parar. O coronavírus é corintiano. Vamos que vamos. O Arnaldo, diga. Você acha que o Diniz está na melhor fase da carreira dele? Sem dúvida. Mas também tem, digamos, todos os ingredientes para estar na melhor fase da carreira dele. Tem o melhor elenco com que ele trabalhou desde que ele iniciou a carreira. Tem hoje um respaldo que nenhum treinador do São Paulo teve nesse período. Isso é importante também, frisar. E acho assim, eu não vejo com grande surpresa esse momento do Diniz no São Paulo que vai ser interrompido. Eu vejo uma consolidação de uma ideia que vinha sendo semeada desde o final do ano passado. Um time que é bom, interessante de se ver, mas aí tem uma ressalva. Tudo isso no Morumbi. Se o Campeonato Brasileiro, Libertadores, fosse disputado só no Morumbi, 38 rodadas... Ele não perdeu no Morumbi, né? Não perdeu pro Fluminense, sim. Perdeu pro Atlético Paranaense. Verdade. Ele perdeu. É que o time do São Paulo, com essa escalação, que hoje o torcedor sabe, do goleiro ao Pato, ele é muito bom para jogar em casa. Ele é eficiente, fez várias grandes partidas em casa, inclusive as duas dessa última semana, contra a LDU e Santos. Porém, é um time que não mostrou poder de competição fora de casa nas adversidades. A única partida boa mesmo que o São Paulo jogou fora de casa foi a primeira do Diniz contra o Flamengo no Maracanã. Essa foi a boa. Que não era bem Diniz. Não era bem Diniz, era um anti-Diniz. Eu acho que se o Diniz, nessa parada, conseguir pensar numa fórmula, numa maneira de jogar fora de casa, talvez ele consiga. Agora, comparando o trabalho dele no Atlético, no Fluminense, esse é o melhor momento do Diniz na carreira. Claro, sem a mesma projeção, o Audax de 2016 foi o melhor momento da carreira dele, né? Sim, mas... assim, esse tipo de clube eu não consigo, Plihal, assim, mensurar trabalho de treinador. Tem outros trabalhos muito legais de treinadores em times que não tem a grande repercussão, a grande... Mas eliminou São Paulo, eliminou Corinthians, botou o Santos, apesar de ter perdido a final na roda na Vila Belmiro. Sim, mas assim, né, eu acho que assim, a partir do momento que ele começou a ser observado, cobrado, esse tá muito melhor a situação do Diniz em relação aos trabalhos do Atlético e do Fluminense. E acho assim que tem uma questão ali da compra da ideia pelo principal jogador do time, que é o Daniel Alves, também influencia muito nessa questão. Eu acho hoje que um bom treinador, com esse elenco do São Paulo, estaria fazendo esse tipo de trabalho. Para mim não Igual? Sim, eu acho que... Mas tá tão fabuloso assim? Não. Igual na forma. Não, a forma é peculiar, certo? A forma de jogar é peculiar, mas ele tem jogadores para executar isso, sobretudo o Daniel Alves. Mas eu insisto, desde o final do ano passado, o elenco do São Paulo só não é melhor que o do Flamengo e talvez que do Palmeiras. Dos outros ele é melhor. O São Paulo hoje tem o melhor jogador do Brasil atuando no time dele. Então, que é o Daniel Alves. Mas assim, pensa bem, o São Cuca Paulo não conseguiu fazer nada disso com esses caras aí. Nada disso em termos. Ele fez boas partidas também. Ele tinha o mesmo aproveitamento do Diniz. Me perguntaram, quando que o São Paulo venceu um clássico de virada? Nunca na história desse país. Tinha vencido o Santos de virada com o Cuca, jogando até melhor, por 3-2. Um Santos melhor que esse que a gente viu. Sim. O Santos do São Paulo e não do Gesualdo. Com 11 o tempo todo. Não é que o Cuca não fez nada. O Cuca contratou o Tietê, que é um jogador essencial no time. Então, assim, eu acho que tem uma continuidade com os seus toques evidentes do Diniz, toques peculiares. Mas eu acho que o São Paulo, a duras penas, manteve um treinador, apoiou institucionalmente isso e está colhendo os frutos até na medida do possível. Eu acho que não vejo, assim, um time espetacular, mas vejo um time muito bom jogando como mandante. Isso, o torcedor de São Paulo que vai ao Morumbi hoje, ele sabe
hoje, enfim, que ele vai ver um time consistente. Mas ele não tem nenhuma garantia. Se o time for jogar tanto na altitude lá, como no Rio de Janeiro, quanto em Belo Horizonte, você não sabe o que vai esperar do time do São Paulo. Eu acho que falta confiabilidade, principalmente nos jogos fora, mas mesmo nos jogos dentro. Se o jogo contra o River Plate acontecesse amanhã, eu teria sérias dúvidas que o São Paulo ganharia o jogo. Não, é o River Plate também. Eu sei, mas em outros tempos, contra times gigantes, você colocava ali 70%, 80%. Eu não colocaria esse percentual no São Paulo e River Plate amanhã. E acho que falta agressividade. Apesar do time chutar 24, 25 bolas no gol, sim, acho que falta um pouco de ímpeto, daquela coisa de eu vou pra cima e vou resolver. Porque assim, existem chances de gol e chances de gol. Mesmo no jogo contra o Santos, que o São Paulo teve um amplo domínio, ainda maior depois da expulsão do Jobson, quais foram as chances claríssimas de gol que o São Paulo teve além dos 2 gols? Não, acho que talvez claríssimas não tenha tido. Eu sempre falo que... Teve com o Pato já no primeiro tempo, que ele não conseguiu dominar a bola, deu uma canelada na bola. Que ele não dominou. Então, tava ele e o goleiro. Era dominar e fazer o gol. O cara ganha o que ele ganha pra quê? Pra perder aquele gol? Então, mas a falta de agressividade... A chance é criada, mas eu acho que a falta de agressividade dos jogadores... que deve ter um pouco de relação também ao modo do Diniz conduzir o time durante a semana, dentro do jogo, eu acho que explica um pouco essa... Eu sempre digo que o São Paulo é ofensivo, mas não é agressivo, diferentemente do Flamengo, por exemplo. Sim. Mas... Quer ver uma bola? Ô, Mauro! Sim, Juca. Ô, Mauro, uma pergunta bem pessoal. Como é que você está se sentindo aí entre os 3? Eu estou me sentindo doido para perguntar se eles preferem Diniz ou Luxemburgo. Mas o cara não pergunta, então... Não, eu ia perguntar justamente para você, Mauro. Diniz ou Luxemburgo? Diniz 1000 vezes, pô. Luxemburgo não contrataria nem para entrar no meu time de casado solteiro. Outro dia, Mauro, você disse aqui mesmo, aqui no nosso Posse de Bola, que se o Luxemburgo fosse competente, não é que você estava dizendo que ele era incompetente, mas você estava dizendo que se ele fosse incompetente, se ele for competente, ele é capaz de montar um super ataque com os caras que ele tem. Com o William, com o Luiz Adriano, com o Dudu e tudo mais. Rony agora, enfim. Você acha que ele está fracassando nessa ideia? Retumbantemente, até porque a ideia não é boa, né? Ele tem 4, não precisa obrigatoriamente ter os 4 jogando juntos, eles não têm características para habitar ali o mesmo ataque. O Dudu não é o jogador. Ele está sacrificando o melhor jogador do time, que é o Dudu. É ao contrário do Diniz, está privilegiando o melhor jogador do time. Pois é, ele está fazendo o contrário. Insistindo. É curioso, agora ficou também com o homem a mais desde os 7 minutos do jogo, no jogo contra a Inter de Limeira. Isso. Aí ele tirou um dos atacantes. E não fez o gol. Exato. Ele não fez o gol, continuou no 0-0. Então, o que você vê ali é o quê? É uma teoria que na prática não tá funcionando. O time tem sérios problemas, né? Você falou sobre isso, um time que não tem meio campo, um 4-2-4 muitas vezes. Não é uma equipe que venha sendo desafiada, até porque a chave na Libertadores é fácil. Então é possível. Você pode ver lá na frente, eventualmente, quando as coisas se normalizarem, o Palmeiras se classificando com muitos pontos e o São Paulo sofrendo ou sendo eliminado. Olha só, o Luxemburgo é muito melhor. Cara, se for comparar ali as chaves, é óbvio que o Palmeiras vai se classificar. Mesmo que joga com 5 atacantes, porque os times são horrorosos na chave do Palmeiras. Tigre, da 2ª divisão argentina, o Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians, mas é um time modesto. E é o melhorzinho ali, quer dizer, o Bolívar, que se tirou a altitude, não tem nada. Quer dizer, o Palmeiras deu uma sorte muito grande, ao mesmo tempo é um azar. Porque como o time não é desafiado, pode dar uma falsa sensação de que as coisas vão bem. Mas nem assim está conseguindo dar essa sensação, porque em jogos como o de sábado, fica evidente que, como time, não funciona. O Palmeiras não funciona. Muita ligação direta, muita bola esticada. Por quê? Porque não passa do meio campo. E aí não vai ter Lucas Lima, Scarpa, Zé Rafael, nenhum meio campista sobrevive ali. Se pegar os 3 caras do Liverpool e colocar ali, não vai funcionar, porque o zagueiro vai começar a fazer ligação direta com o ataque. O time só joga assim, o time só joga dessa maneira, porque é mal treinado. Agora, eu fico imaginando se fosse o Luxemburgo tirando um zagueiro e colocando um atacante. Nossa Senhora, o Rincon, como volante, ia ser lembrado durante um mês. Ainda mais agora com o coronavírus, sem futebol, todo dia está alguém. O Luxemburgo, a boa vontade para com o Luxemburgo é impressionante. De parte significativa da imprensa brasileira. Só não bate o Abel Braga no ano passado. Aí esse tinha a boa vontade do Clube do Vinho. Mas o Luxemburgo, assim, é assustador. E o Diniz, ao contrário. Claro que o Diniz tem problemas, o time do São Paulo não é o ideal, o time do São Paulo, ele não define isso.
tem também um pouco da assinatura dele, né? Essa coisa de sempre um toque a mais, é um problema que ele tem que resolver. Mas ali você vê pelo menos assim, há trabalho. O time de São Paulo joga bem. Agora, faltam alguns ajustes, faltam. O principal deles talvez seja esse. Um pouco mais de objetividade para definir as jogadas. Que assim, é um time que quer ter a bola. O time do São Paulo quer ter a bola, mas não fica 1h30 para definir um lance. O do Jesus é a mesma coisa. Eles são mais objetivos. Sim. Eles definem mais rapidamente. Talvez falte a ele, acho até que falta mesmo, a ele, Fernando Diniz, ajustar um pouco mais isso. Para que o time seja... Agora, também tem muitos erros técnicos, né? Erros individuais de jogadores que perdem gols incríveis, né? O caso lá do jogo famoso lá do Binacional, aquele time horroroso que o São Paulo conseguiu perder, né? E agora, no sábado, aconteceu numa escala menor, mas sempre acontece. Sempre o São Paulo perde algumas chances porque é um toquinho a mais, não chuta. Às vezes abre e você pensa, vai chutar. Não chuta, toca pro lado, procura alguém. Isso acontece demais. Acho também que deve ser a responsabilidade dele, mas um pouco também dos jogadores, né? Um pouco não, muito também dos jogadores, mas eu acho que ali você vê que está havendo um progresso. Assim, pode virar um bom time competitivo. O Palmeiras tem um bom elenco. Acho que é melhor do que o do São Paulo. E só. Ainda ganhou de presente o Rony, que é um jogador que muita gente queria, é um bom jogador. Né? Não era nada demais até o Atlético Paranaense. Mas agora virou, porque jogou bem, se valorizou e hoje tem o seu valor. Mas acho que a diferença para mim é brutal. Joga bem mesmo. Acho que desde o comecinho de 2017 com o Rogério, também foi um período muito breve que o time não jogava tão bem, de uma maneira distinta de agora, mas jogava bem também. Mais agressivo. O time do Rogério era mais agressivo. Sim. Agora, o que eu acho que acontecia muito o ano passado, e na primeira prova desse ano se repetiu, é a coisa de você fazer dois jogos bons. No caso, São Paulo ganhou do Oeste da Ponte Preta. A Ponte Preta com o segundo tempo meio esquisito, mas enfim, ganhou. O primeiro tempo foi muito bom. E aí, no primeiro jogo realmente decisivo do ano, acho que a gente tem que levar muito em consideração os 3 gols incrivelmente perdidos, mas zagueiro também errou, goleiro também errou, volante também errou. E isso não pode acontecer. Ano passado, São Paulo ganhava do Corinthians no Morumbi no domingo, na quarta-feira ia pegar o Cruzeiro, que não ganhava de ninguém, há 4 meses e perdia. Exato. Aí tomava de 3-0 contra o Palmeiras. O jogo anterior, qual foi? O 3-0 do Allianz Parque. O São Paulo vinha com uma série de vitórias. Atlético Mineiro, não foi? Isso. Jogou bem também, 2-0 no Morumbi, pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então, é um pouco dessa característica do... Acho que o e Mauro isso acho que ainda não mudou. Não, acho também não passa segurança. Eu acho bem interessante, são figuras muito, Diniz e Luxemburgo, muito, digamos, discutíveis, como em todos os aspectos. Eu acho interessante porque eu vejo, o Mauro falou de uma certa boa vontade com o Luxemburgo, mas eu também vejo em relação ao Diniz. São nos momentos ruins. Mas assim, eu entendo. Se fosse pedir para eu escolher, o Mauro estava querendo que eu dissesse, eu prefiro sim o Diniz ao Luxemburgo. Opa! Pera aí! Luxemburguistas virando casaco. Não, o que o Mauro tá no meu pé, eu acho que o Luxemburgo, para algumas situações ainda, por exemplo, como o Vasco, que é uma situação específica, que era a discussão, que Mauro... loucura, né? Porque antigamente era justamente o contrário, né? Você tinha grandes jogadores e o Luxemburgo que ia fazer aquele time jogar. Isso você não vai encontrar mais, não. Agora, eu não acho que seria... Eu sempre falei, quando o Palmeiras escolheu o Luxemburgo, pra mim foi uma aberração, né? Ele podia ter tentado 1000 outras situações. Nem ele acreditou. Nem ele acreditou, né? E acho que acho que, sim, o torcedor do Palmeiras está vendo. Tipo, o time não... Pode ser os últimos jogos, e acho que essa aí a comparação é inevitável. Por isso que o Mauro ficou me cutucando, e acho que ele tem razão. Se você pega no mesmo dia, os 2 times jogam. Um joga antes contra um dos times fracos do campeonato. Tem um jogador a mais e não faz porcaria nenhuma, para não dizer uma palavra que eu gosto mais, e o outro pouco depois. É impressionante que a superioridade numérica com o que o Diniz fez no sábado, mesmo não sendo agressivo, era uma coisa muito nítida. O São Paulo moeu o Santos. O Santos chutou 3 bolas no gol. Segundo tempo, teve uma finalização. E a melhor chance do Santos atrás o foi uma bola que o Carlos Santos também não dominou. Foi a única chance criada. Parecia que o São Paulo tinha 15 jogadores, o Santos 9. Isso, exatamente. Parecia que o São Paulo tinha 4 a mais. Né? Isso é mérito de... Isso quando você vê o jogo do Palmeiras, quando o jogador da Inter é expulso, parece que não tem diferença nenhuma, né, Juca? Pois é. Agora, eu estou me divertindo com
com a discussão de vocês, porque eu acho que sequer cabe hoje em dia comparar Diniz com Luxemburgo. Eu admito que se discuta se o futuro do Diniz é um futuro glorioso, como um dia foi o do Luxemburgo. Mas cada vez mais, para mim, é evidente que o Luxemburgo faz parte do passado e não está entendendo nada. E não está entendendo a ponto de tentar justificar o injustificável. Ele reclamou de uma arbitragem do jogo em Limeira que foi francamente contra a Inter de Limeira, que deixou de dar um pênalti claro para a Inter de Limeira, não tinha um minuto de jogo, e deixou de expulsar o Felipe Melo na metade do primeiro tempo, por uma entrada absolutamente violenta que ele havia feito. E o Vanderlei saiu reclamando da arbitragem. Então, eu acho que estamos tratando... Eu estou de acordo que o São Paulo ainda não passa a segurança que deveria passar. Mas eu não tenho dúvida, Arnaldo, que o Palmeiras tem um elenco bem superior ao elenco do São Paulo. Mais ou menos. E eu acho bem superior. O Palmeiras tem uma possibilidade de troca de jogadores sem queda de rendimento que o São Paulo não tem. Uhum. Então, eu imagino que este elenco, na mão do Diniz, seria o elenco para fazer frente ao Flamengo. Não acho que o São Paulo virá a fazer, mas o Palmeiras poderia. E não fará deste jeito que o Luxemburgo organiza o time. Agora, o Mauro, você acha assim que vai ter a parada do coronavírus, enfim, nem com o tempo você entende que seja possível que as coisas mudem no Palmeiras? Palmeiras? Eu não vejo, hoje eu não vejo capacidade do atual técnico do Palmeiras de fazer o time render tudo aquilo que poderia render em tese. Apenas isso. É só olhar para o último trabalho dele no Vasco. Foi um trabalho que o Guto Ferreira faria e outros técnicos aí que treinam times médios e pequenos do futebol brasileiro. Time que jogava fechado, jogava na velocidade, bota a bola esticada para o Rossi. Mas o elenco era mais fraco. O Barroca com o Botafogo tinha um elenco pior ainda, jogou mais bola. E só não caiu para a segunda divisão. Aliás, ontem o Barroca meteu 4-0 no Atlético. Mas foi um time de garotos do Atlético. Pois é, mas nunca tinha acontecido 4-0. Mesmo o Atlético jogando aí com o Sub-23 esses anos, nunca tinha tomado uma pancada dessa. Tomou de 4. Foi um vareio. Viu o jogo, boa parte. O Curitiba deitou e rolou. Então, o que acontece? A exemplo do Vasco que tentou um escudo com o Abel Braga, o Vanderlei Luxemburgo ganhou um escudo ainda. Sim, então, mas acho e que quando eu falo da boa vontade, também há com o Diniz. Eu acho que várias vezes eu tive boa vontade com o Diniz. Porque ele, pelo menos para mim, ele aparece como alguém tentando fazer alguma coisa diferente. Tirar o futebol brasileiro das trevas, né? Sim. Do ponto de vista tático, de forma de jogar, essa coisa medonha que vinha imperando aí, desde os tempos do Muricy, que para mim, vocês vão me detestar eu falando isso, obviamente, mas o Muricy, para mim, ele foi o cara que, com sucesso em campo, provocou criou uma situação em que outros tantos técnicos passaram a jogar da mesma forma. Um futebol pragmático, calçado na defesa excessivamente, de resultado e como eu vou dizer, tosco algumas vezes, aí não nem o caso do time tricampeão de São Paulo, mas de outros que vieram tentando copiar. Uhum. Então, rejeição à bola, jogar fechado, jogar por uma bola. Vários times passaram a jogar assim. Muito se fala do Celso Roth, mas não foi só o Celso Roth. Celso Roth, Muricy Ramalho, vários outros jogando sempre assim. O Santos foi campeão da Libertadores jogando o quê? Bola no Neymar. Resolve aí, eu me protejo bem aqui atrás. O futebol brasileiro parou de sair para o jogo. Agora, por exemplo, muito se fala, mas, por exemplo, o caso lá do Corinthians. O Carille não tem os jogadores que tinham o Atlético. E o Cudê tem no Internacional, o que ele tinha no Racing, o Thiago Nunes. O que tinha no Racing, o tinha antes no Rosário. Você não tem, são outros jogadores. Até o Rodinei lá. O Inter está jogando bem. Isso é o problema do técnico. Agora, o cara tem que mostrar repertório. E a gente passou aqui a trabalhar nas últimas década e meia, com uma forma de jogar que passou a ser dominante, calçado o quê? Rejeição à bola, ligação direta, times fechados, trocar passe era quase proibido, né? Então isso foi crescendo. O futebol brasileiro andou para trás, agora está começando de novo a se movimentar com alguns caras de fora. O Diniz, pelo menos o Diniz é um cara que tenta fazer uma coisa diferente. Então, se há boa vontade, da minha parte, acho que várias vezes houve boa vontade, na expectativa de que o futebol melhore. E não fique sendo essa coisa horrorosa que a gente viu até pouco tempo atrás. O campeão brasileiro do ano retrasado, Palmeiras, é um time da ligação direta.
ganhou em cima dos valores individuais e uma defesa sólida. De novo, em 2018, se ganhou um Campeonato Brasileiro com uma forma de jogar que parece com aquilo que se jogava 12, 13 anos antes. Olha o tempo que a gente ficou parado aí, estacionado no mesmo lugar e o futebol se modificando. Nesse meio tempo, o Guardiola montou um time, o Klopp montou outro, o Zidane foi campeão 3 vezes da Liga dos Campeões, várias coisas aconteceram lá fora, né? Na Argentina também, com técnicos que surgiram, e aqui o mesmo marasmo. Então, acho que é isso. Agora, o Luxemburgo não apresenta nada que mostre assim, não, esse cara está indo para algum lugar, esse cara sabe o que ele está fazendo. Não, inclusive as declarações pós-jogo muitas vezes são totalmente desconectadas daquilo que acontece no campo. Outro dia ele estava feliz porque dominou o jogo contra a Ferroviária. Pô, peraí, tá jogando em casa com a Ferroviária. O jogo foi 1-1, né? Se você não dominar pelo menos o jogo, pô, ele não ganhou o jogo, exatamente. Não ganhou e exaltou isso aí. Agora reclama de juiz, quer dizer, tem sentido isso? Não tem. Mas assim, para fechar esse bloco, Plihal, não é que o Luxemburgo é um entusiasta do futebol retranqueiro. Porque pelo menos ele tá tentando fazer alguma coisa, certo? Ele tá tentando jogar com 200 atacantes. Parece que mais uma resposta ao que o Mauro tá falando, o clamor pelo futebol ofensivo, que uma convicção, né? Isso, então. Juntar esse é o um monte ponto, de jogador ofensivo. É por isso que eu fiz a pergunta. Parece que ele tá se perdendo pelo caminho. Eu vou fazer isso aqui, mas aí... E essa insistência do Dudu pelo meio também, né? Que tá meio que na cara de que não vai rolar. Você perde... Além de você não ter um grande meia, você perde o melhor do Dudu, né? Sim. Isso aí a gente já vem falando há algumas semanas. E ele não dá muitas mostras de que vá voltar atrás. Depois do penúltimo jogo, acho que o penúltimo jogo ele disse que ainda na maioria das partidas iria armar o time dessa forma. E acho que ele está muito amparado também nos resultados que são bons, né? Ele tem o mesmo número de pontos do Santo André, né? Os dois com 19 pontos. Então por isso que ele não está sendo tão questionado também. E deu a sorte de, na Libertadores, pegar um grupo fraquíssimo. Ganhou os 2 primeiros jogos, tal. Enfim, não tem a pressão do resultado. Tem muita gente, inclusive muitos palmeirenses, insatisfeitos com a produção do time. Mas quando os pontos ajudam, essa insatisfação também acaba sendo contida. Eu acho que mais pra frente, quando os campeonatos exigirem mais, aí vamos pensar no Campeonato Brasileiro, que a gente não sabe nem quando vai começar agora, aí não tem muito como se amparar nos números, porque para conquistar os números você quase que obrigatoriamente precisa de uma boa produção, de um bom desempenho. Aí eu acho que a coisa vai se complicar para ele. Realmente está difícil dele voltar a fazer times especiais. Não vislumbro isso com ele no Palmeiras. Até a gente pensa, puxa vida, já imaginaram se o Sampaoli tivesse fechado com o Palmeiras ali no começo do ano? Aí eu acho que muito mais do que o Diniz, aí eu acho que seria realmente um adversário pro Flamengo. Sem dúvida. Por que não contrataram? Eu também acho. A versão do Palmeiras que vazou aí, eu não vi ninguém falando oficialmente isso, né? Que ele pediu muito, não sei o que, o Atlético sem dinheiro lá, quebradaço. Contratou. O que faltou? Será que foi só dinheiro? Entre o Rony e o Sampaoli, você contrata quem? Entre 5 jogadores do Sampaoli, você contrata quem? Entre 6 jogadores do Sampaoli, você contrata quem? Dúvida. A gente tá vendo isso, é o que o Mauro falou ali. Técnico bom, com gente mais ou menos, faz bom time. E são jogadores, o Palmeiras já tinha muita gente boa. E são jogadores com a característica de jogo que o Sampaoli gosta. Pega aí. A gente tem uma outra coisa. Esses caras, é o caso do Jesus, é o caso do Sampaoli. Eles estão aqui já há 1 ano, né? O Jesus menos. O Sampaoli é 1 ano no Brasil, um pouco mais de 1 ano. Eles perceberam que os clubes brasileiros não têm opção nenhuma. Tá? Eu quero deixar claro, eu não falei aqui que o Diniz vai tirar o futebol brasileiro das trevas, nada disso. Acho que novas ideias podem tirar, cada um dando a sua contribuição. Os caras de fora que estão tentando tirar o futebol brasileiro das trevas, na minha opinião. Mas eles perceberam, esses caras não têm opção, bicho. Então eu tô valendo muita grana. Aí o Palmeiras se vangloria de ter saúde financeira, tem grana, patrocinador. Quantas vezes? Maior contrato do Brasil, o nosso sócio torcedor é o melhor sócio torcedor do Brasil, o Alexandre Matos fazia propaganda lá, era mito, lembra? Do Avante. Então o Palmeiras vem batendo no peito esse negócio há um tempão. O camarada fala, esses caras têm grana? Tá bom, beleza. Quer me contratar? Eu vou pedir muito. Eu vou pedir lá em cima. Vou entregar. Agora, eu tenho dito isso há algum tempo. Esses técnicos dependem de 2 coisas. Uma, dinheiro, obviamente. A outra é uma proposta esportiva. Uma pessoa próxima ao São Paulo me disse, mais ou menos há um mês, o seguinte. O Palmeiras
O entendimento do São Paulo no contato com o Palmeiras foi: o Palmeiras só quer ganhar. Quer dizer isso, quero ganhar de qualquer jeito e tal. Esse cara quer mais, ele quer ganhar, ele quer jogar de uma maneira autoral, que deixa uma marca. Então, me parece que, além do dinheiro, que obviamente deve ter sido um grande obstáculo, que poderia talvez ser superado, eles não se entenderam. Sim. Não houve uma sintonia, não houve um entendimento para que as coisas caminhassem. E o Jesus agora pede um dinheirão, o São Paulo pediu um dinheirão, o Atlético antes do Palmeiras, mas é lógico, você quer contratar um cara então, desse, mas pelo valor que você contrata, o Zé Carlos Pérez conseguiu seduzir mas ele estava embaixo naquele momento. Era em outro momento. A Copa do Mundo, ele estava por baixo. Menos difícil. Aí ele veio para cá. Aqui tem mais moral do que na Argentina, sempre teve aqui mais moral no Brasil do que na Argentina, onde ele não tem essa moral toda, longe disso. Ainda mais depois da Copa do Mundo da Rússia. Ele veio para cá, fez um ótimo trabalho no Santos, ficou na moda novamente, mais do que nunca. O cara fala, pô, eu estou muito valorizado, então vai custar caro. O Jesus vai custar caro. Você quer um cara desse? O Guardiola custa barato? Quando o Manchester... Não custa caro, meu amigo. O Klopp vai renovar contrato por 2 mariolas e um pastel. Agora, de jeito nenhum, chucrute. Vai custar uma fortuna. Na hora de renovar o contrato, é lógico, o cara está fazendo o time ser campeão inglês, campeão europeu, depois de um século. Perfeito. Então, assim, funciona assim. Ainda mais para clubes que dizem que tem dinheiro. Palmeiras, Flamengo, temos grana, somos tal. Então tá bom, vai pagar então, a conta aqui. Paga. É assim que funciona. O Palmeiras perdeu a chance de contratar a melhor opção do mercado, que era ele, que estava no Atlético. Aí acreditou no ano passado, porque rapidamente sacou o Luxemburgo. Isso aqui, isso é uma aposta do passado. Diga, Juca. Não, e tem mais. Eu não sei se vocês viram o jogo do Atlético ontem contra o Vila Nova. Evidentemente já tem o dedo dele no time, ele está lá uma semana. Como tem entre os inovadores aqueles que querem tirar o futebol brasileiro das trevas, eu acho que é justo que se mencione o trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza. Fortaleza meteu 3-0 no Náutico. Como vocês podem ver, nos aflitos. Eu estou mesmo de resguardo. Dentro de casa, aprisionado. Na Copa do Nordeste, meteu 3-0 no Náutico, nos aflitos, de maneira absolutamente categórica. Jogando futebol. Perfeito. O âncora precisa encerrar o bloco, mas aquela questão. Diniz pode tirar o futebol brasileiro, algum clube brasileiro das trevas. Para o São Paulo, o Sampaoli e o Rogério Ceni seriam melhores opções. Ponto. Concordo. Bom, aí tá certo. O âncora vai pedir o intervalo. Mas é que para você, e eu entendo isso, eu diria que para o Tironi não é muito diferente, e talvez para o André também não seja, só para o Mauro e para mim é que a gente olha com uma maneira um pouco diferente de vocês. O São Paulo precisa de um título, seja como for. Exato. Tirando das trevas, metendo nas trevas, não importa. O São Paulo precisa ser campeão. Ponto. Perfeito. Bom, fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24. Voltamos em 30 segundos para falar, Juca, do Corinthians, e eu vou direto para você assim que voltar do intervalo. Valeu! Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Eu quero falar diretamente para o Juca. Antes, só um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Sport. E você que escuta o podcast no seu tocador de podcasts preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Ô, Juca, quando você via um jogo do Corinthians, do Carille, você enxergava ali, olhava e falava assim, pô, essa defesa desse time aqui é muito forte, né? Quando você olha o time do Diniz, você vê o time que quer ter a bola o tempo todo. Quando você olha o Flamengo, você vê um time, enfim, agressivo, veloz. O que você vê quando você vê um jogo do time do Corinthians, do Thiago Nunes, Juca? Eu vejo que matéria de falta de sorte também, coitado do Thiago, porque até o Cássio está falhando. Até o Cássio não está bem. Não foi bem na Libertadores, não foi bem contra o Ituano, tomou aquele gol. Tá bom, o cara quis cruzar, mas ele estava muito adiantado. Ele poderia ter pegado aquela bola se ele tivesse mais bem colocado. Mas, enfim,
Não vejo nada. Não vejo nada. A melhor coisa que aconteceu ontem em Itaquera foi a ideia de alguém, que eu não sei quem foi, de botar o som da torcida no alto-falante. Aquilo foi muito legal, porque pelo menos quebrou aquela coisa fantasmagórica que a gente viu no sábado à noite no Morumbi. Aquele silêncio, né, na hora do gol e tal. Então, teve essa boa ideia. Foi a única boa ideia mostrada pelo Corinthians durante todo o jogo em Itaquera. O time foi um horror. Um horror. Você pode argumentar que o time finalizou muito mais que o Ituano, que o time teve falta de sorte, que o Bozelli mandou uma bola na trave, mas não. O Corinthians, na situação em que está, não poderia, em hipótese alguma, deixar de vencer o Ituano. E deixou de vencer. Agora, o Corinthians tem um time fraco. O Thiago Nunes é fartamente responsável por isso, porque foi ele quem trouxe de volta o Pedro Henrique e o Camacho, que são 2 jogadores, já dizia isso eu há algum tempo, 2 jogadores que não deixaram nenhuma saudade no Corinthians, que ele trouxe para serem titulares do Corinthians. Ao mesmo tempo que trouxe o Luan, que até fez o gol ontem, mas que é aquele pisca-pisca, é o vagalume, ora joga, ora não joga, né? E que não será a solução para o Corinthians, que chegou ontem ao requinte de tirar do time o melhor jogador que o Corinthians tem, que é o pobre do colombiano, que está sucumbindo junto com o Corinthians. Está sucumbindo junto porque é um jogador com características que este time do Corinthians não sabe aproveitar. Evidentemente, estou falando do Cantillo. É uma pena, mas eu te diria que se não fosse pelo o coronavírus, vai salvar o Corinthians de um vexame histórico nesse Paulistinha, porque é aquilo que já foi dito. Não apenas está vendo a classificação por um binóculo, como vê mais perto a possibilidade de cair para a segunda divisão. Alguém acredita que o Corinthians pudesse ganhar do Palmeiras, mesmo em Itaquera, no domingo que vem, principalmente sem torcida, como seria o jogo? Não ganharia. E depois faz um último jogo fora de casa contra um time desesperado. Então, eu acho que tudo que o corintiano que está chateado, que vai ter abstinência de futebol, mas que o corintiano é o único torcedor em São Paulo que tem que agradecer à pandemia. O Plihal, você, enfim, foi e é repórter dos bons, então teve muita convivência com jogador, com ambiente de clube. Dá para entender o que acontece, assim, o Thiago Nunes vem para um time que tem uma camisa grande e tudo mais para treinar o Corinthians. E o que a gente vê é que ao longo dos jogos, não é que o time foi melhorando pouco ou não foi evoluindo, foi meio piorando. Uhum. A eliminação foi... da Libertadores pesa, né? Então, acho que isso no grupo, entre os jogadores, é perda de confiança. O que acontece? O que você acha? Então, sem estar de vez em quando lá dentro, não é aquele discurso protocolar, não, sem viver o clube é difícil dizer, não, mas assim, eu não piso no Corinthians há um século. Alguma coisa esquisita tem, tá claro. Ontem o time empata o jogo na última bola do primeiro tempo e a comemoração foi super tímida, tal. Tudo bem, mas vai comemorar porque empatou com o Ituano em casa? Ontem era para comemorar. Até para aquela coisa de voltar para o segundo tempo com outro espírito que não voltou. Até só antes de finalizar a minha observação muito à distância, a ausência de torcida ontem para o Corinthians pode ter sido, para o Thiago Nunes especialmente, pode ter sido decisiva para a permanência dele. Uhum. Tudo bem que com torcida o resultado poderia ter sido outro também. Sim. Mas tivesse o Corinthians empatado ontem, não é nem perdido, empatado com torcida, talvez a situação ficasse insustentável. Uhum. E aí eu acho que não ter torcida no clássico, eu concordo com o Juca, aí faz diferença. Claro, portões fechados contra o Palmeiras seria terrível. Aí, antes do jogo, sob qualquer circunstância. Voltando à observação, aquele início, eu acho que exageradamente visto como promissor,
teve, na queda da precoce na Libertadores, uma frustração proporcional àquela esperança inicial. Então, eu acho que isso deve também acontecer lá dentro. Os caras deram uma baixada de farol, uma baixada de bola. Isso é evidente. Acrescente a isso o fato do Corinthians não ter grandes jogadores, né? Tem ali Everaldo, né? O Janderson. Realmente não dá pro Cantilho sair e o Camacho ficar até o final. Essa coisa do treinador achar que vai recuperar jogador em time grande, em time do tamanho do Corinthians, como o Pedro Henrique e o Camacho, é uma pretensão muito exagerada foi uma pretensão muito exagerada do Thiago. Tipo, eu sou bom, eu sou tão bom. E ele mostrou-se muito capaz lá no Atlético Paranaense. Mas eu sou bom a ponto de trazer 2 caras que ficaram aqui um tempão e não apresentaram resultado e vou fazer esses caras jogarem. Não é assim. Eu acho que pode ser simbolizado pelos esses 2 jogadores, pelo retorno deles e pela saída do Ralf, né? Então, foi a primeira sinalização. Eu confio no meu trabalho, a ponto de tirar um ídolo da torcida, que não serve no meu esquema, e resgatar 2 caras que a torcida não vê com bons olhos. Pode ser simbolizado por isso. Agora, para mim, tá claro que depois da eliminação ele se perdeu completamente no tamanho do Corinthians. O Corinthians fez, digamos, aquilo que a gente tinha falado no primeiro bloco. O Corinthians não tinha muita bala. Entre contratar 5, 6 jogadores, ele não tinha grana, e contratar um técnico bom que tinha dado bom resultado, eu vou contratar o técnico bom, que com menos ele vai me dar mais. E o começo foi promissor mesmo, porque ele tinha uma ideia clara com o Camacho, com o Pedro Henrique, com o mesmo time, e o mesmo time fez boas partidas. Você falou perfeito, Tironi, o time andou muito para trás. E ele se perdeu completamente nas convicções, nas opções, nas trocas, quem é titular, quem não é titular, e ele perdeu a confiança dos caras, isso está claro. Isso está claro, os caras perderam a confiança dos jogadores, dos principais jogadores. Isso está evidente. Você não precisa nem estar lá dentro. Sim. Dá para você perceber. Cada jogo lateral esquerdo é diferente. O lateral esquerdo, o Carlos, ele estava afastado. Ele não ia nem fazer parte do grupo, ele está jogando como titular. Não, então, o Arauz voltou. Ele se perdeu completamente. E eu tenho convicção que ele cairia depois do clássico com o Palmeiras. Se não ganhasse. Porque não ia ganhar. A não ser que fosse na marra. Mas estamos falando também do Palmeiras do Luxemburgo. Mas cara, tipo, tudo bem, o Palmeiras do Luxemburgo jogando no erro do adversário, sem responsabilidade alguma, com aquele monte de jogador de contra-ataque, cara, sinceramente. E o centroavante gosta de perder um gol, hein? Qual? Bozelli. Então, tem aí vai acontecendo todas essas coisas. O Cássio falha, o Fagner dá entrada violenta, o Bozelli perde gol, e aí vai minando todo o time. Então, eu acho que, como o Juca falou, a parada... Entre todos os clubes brasileiros, a parada é a melhor coisa para o Corinthians. Mas outros times, a gente vai falar agora na sequência, o Cruzeiro, tal, aproveitaram a parada para dizer assim, eu quero um outro treinador que comece aqui do zero. Eu entendo a manutenção do Thiago Nunes, mas tem que mudar tudo internamente para ele poder dar algum resultado, algum tipo de resgate quando a bola voltar a rolar. Porque na atual situação tá podre ali dentro. Dá pra perceber que tá podre. O que tem de corintiano comemorando o fato de não ter Corinthians e Palmeiras no próximo domingo, que era pra ser uma série D Corinthians e Palmeiras na Libertadores e no Paulista, os caras estão dando graças a Deus. Que não vai ter. Mauro, você falou agora há pouco que o Diniz é quase que um cara que pode ajudar a tirar o futebol brasileiro das trevas. E, de alguma forma, o Thiago Nunes, ele apareceu como um pouco assim no Atlético Paranaense, né? E aí, de repente, o negócio meio que desanda, né? Eu acho que ali o problema não pode ser só técnico, tático, acho que vai além da prancheta. Alguma coisa acontece, não tem a informação, mas tem algum bastidor ali, não é possível, não tem explicação. Os caras estão andando. 10 dias treinando, uma semana treinando e só piora. Não é que melhora pouco, não. Piora. Piora, exato. Piora. Então tem alguma coisa ali. Você acha que os jogadores estão tentando derrubar o técnico? Não sei o que está acontecendo. Não precisa estar afim de derrubar. Se não tiver afim de comprar ideia, se não comprar ideia, já não vai. Mesmo que deliberadamente eles não queiram derrubar, não haja uma ação deliberada, melhor dizendo, só de não comprar ideia já compromete tudo. A vaca vai pro brejo. E aí ele começa a fazer trocas
na tentativa e erro para conseguir um resultado que lhe dê fôlego. Ele já não está mais com a preocupação de montar time, de fazer jogar. Precisa de resultado. Para ganhar um oxigênio, poder respirar, passar pela turbulência, passar pelo coronavírus e aí tentar encontrar uma luz. Mas essa luz não está aparecendo. E eu não sei se ele tem esse respaldo todo da diretoria. O presidente do Corinthians hoje é um dirigente que não tem o poder que teve no passado dentro do clube, pelo contrário, é questionado. Aí tem que aprovar conta, tem a oposição, tem não sei o quê. É complicado o negócio. Não sei se vai bancar. Tem aquela história, não, porque o presidente do Corinthians não manda embora. Mandou embora o Carille no ano passado. Sim. Depois que tomou aquela tamancada do Flamengo, ele foi demitido. Né? E tinha multa para pagar e tudo. Houve até um impasse, que a multa não era baixa, que eles comentavam e tal. E mandou embora. Então, essa história de que não manda embora é a historinha do Boitatá. Manda embora sim. Talvez não mande embora como outros clubes já fizeram nos últimos anos. Mas se tiver que mandar embora, manda embora. E me parece que ele, Thiago, assim, até agora, pode ser que ele mude isso amanhã. Não é provável, mas tudo é possível. Ainda mais com essa interrupção agora, que a gente não sabe o que vai acontecer exatamente. Mas até aqui é um grande fracasso. É um fiasco monstro. Eliminado pelo Guarani do Paraguai. Agora tem outro Guarani pelo caminho aí para poder eliminar do Campeonato Paulista. Não consegue ganhar de times fracos. O time não joga nada com público, sem público, com torcida virtual, de verdade. Não ganha. Não ganha de ninguém. O Corinthians não faz medo de ninguém hoje. E o elenco não é tão bom. O Atlético também não era. Eu entendo que é mais difícil treinar um time de camisa mais pesada, mas a disparidade de um trabalho para o outro é muito grande. E no Atlético ele pegou o time do Diniz, que estava na zona de rebaixamento. Tinha ali uma forma de jogar e tal, mas a mesma coisa aconteceu com o Diniz no Atlético. Eu acho que ali os jogadores não compraram ideia. Não compraram a ideia daquele jogo de posse de bola. Tudo. Não tinha zagueiros rápidos para jogar com a última linha lá no meio campo, como gosta. Mas o Thiago conseguiu ajustar isso aí com o mesmo elenco. Mas entrou como interino, sem cobrança nenhuma. Se não desse certo, o Atlético contrataria outro técnico, ele voltaria para o Sub-23. Isso muda muito. Então aí foi ganhando, de repente, ganhou a Sul-Americana. Aí ele entrou num outro patamar, diria o outro. Aí entra 2019, o time continua bem, ganha a Copa do Brasil e faz um ótimo brasileiro. Mas a mudança até agora se mostrou ruim para ele e um grande fiasco. O que pode salvar o Thiago nesse momento é que, na virada de ano, o discurso de ruptura daquele padrão, daquela forma de jogar, discurso da diretoria do Corinthians foi muito batido, muito reforçado. E agora, se você mandar o Thiago Nunes embora, quem que você vai trazer para fazer, para praticar? Então, mas daí você volta ao formato anterior. Exatamente. Isso, né? Mas acho que... Eu não descarto a hipótese de falar, bom, isso aqui, o nosso jeito de jogar é esse aqui que dá certo. Que dá certo esse aqui, vamos embora. Tentamos outro, não rolou. E o Mano vive dizendo ali nos bastidores que voltar pro Corinthians seria um erro estratégico da carreira dele, para não ficar rotulado como técnico do Corinthians. Mas agora... Cara, agora ele não é técnico do Guarani. Mas os corintianos, o torcedor corintiano não quer aquele futebol. Não quer aquele futebol. Então, acho que não quer. Bom, pelo menos o termômetro mais próximo ali que eu tenho... Não, lógico. Mas assim, fale em Mano Menezes pro corintiano. Ainda. Mas de novo. Ainda. Essas coisas mudam. Agora, quem mudou também foi o Cruzeiro, que demitiu o Adilson, que saiu chutando tudo, né? Falando que ajudou a reconstruir, que o clube estava destruído e tudo mais. E tem o Abel, que além de tudo deu azar, né? Poupa o time por causa do jogo da Copa do Brasil. Deu azar, não. Sabia? O cara tá completamente... 2 horas antes do jogo foi comunicado que os jogadores... Que não haveria jogo da Copa do Brasil. Não, você tá dizendo assim, que ele deveria pelo menos perceber que a coisa... Cara, certo. Pra mim, essa atitude dele revela o quanto o cara tá completamente perdido. O futebol, evidentemente, ia parar. Ele Como vai ter reunião na federação agora de manhã? A gente já sabe que não vai ter mais Campeonato Paulista, hein? É surreal. A decisão dele foi surreal. É uma coisa... dá dó. É um negócio... De quão perdido o cara tem. O cara, sabe-se lá quando o time vai jogar de novo. E já se tinha essa percepção nesse final de semana. E era um clássico, enfim. Cara, foi um desastre, cara. Essa decisão estratégica, bem entre aspas aqui, foi um desastre e reflete muito... Agora, assim, eu acho muito mais absurdo o Cruzeiro, e entendo a posição do Adilson, demitir um treinador nessa parada... Porque o Cruzeiro, de fato, o jogador tá chegando, o jogador tá indo embora, o Cruzeiro tá destruído. Não adianta nada trazer um cara do zero, acho que não adianta. O Adilson ao menos sabe, conhece o clube, conhece os jogadores, conhece os meninos e tal, do que o Vasco não pensar numa troca.
nesse período. Sim. Aproveitar, porque não dá. Que também o Cruzeiro, vamos lá, ele tomou a sapatada do... Como é que é o nome do time? O Abel não vai ficar. Coimbra. Nessa parada não vai ficar. Não vai ficar. Não, o Abel Mas não o vai... Pirral, todo jogo do Vasco, eu acho que acaba e fala assim, o Abel não vai ficar. Não, mas agora não vai ficar. Agora não vai ficar, né? Não dá pra ficar mesmo. Mas não dá. Tá completamente perdido. Ele fez 3 clássicos no Rio, os 3 com o time reserva. Exatamente. Não foi isso? Exatamente. Sim. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Flamengo. Agora, essa parada do coronavírus também vai servir pra isso, né? Vai ser quase que uma... Considerando que a temporada vai voltar alguma hora, vai ser meio que quase como uma parada da Copa, né? Mais tempo. Não, no sentido de que os clubes vão aproveitar. Bom, agora a gente para aqui, mandem os caras embora e começa como se começasse a temporada de novo. Com o agravante que talvez não tenha nem treino, né, Juca? Isso, Tironi. Eu não sei como será, né? Porque, na verdade, a ordem será para que não se reúnam, né? Eu acho que vai ser muito mais uma coisa parecida com um período de férias do que de pré-temporada. Pelo menos é o que o bom senso determina. Porque eles vão continuar a conviver, a suar, a jogo de corpo, a tomar banho juntos, no mesmo banheiro, no mesmo vestiário. Eu acho que para tudo. Não vamos ter uma pré-temporada, vamos ter férias. Pois é. Agora, certeza, vai acontecer isso. Vão liberar todo mundo. Tá certo, mas de qualquer forma, vamos supor, a gente não sabe se o Abel vai cair, a gente imagina que sim, diante de tudo que está acontecendo. Os caras precisam contratar alguém. Sim. Nem que não treine, certo? Sim, claro. Que pense... Quem que o Vasco poderia apostar? Na semana passada, o Luxemburgo. Procuraram o Barroca e ele disse não. Não recebeu uma proposta, mas recebeu uma sondagem. Ele ligou para o Abel para dizer, olha, me procuraram aqui, mas eu não aceito, não vou e tal. Até ele nem se conhecem pessoalmente, mas ele ligou para o Abel para evitar que se imaginasse, né, que ele estava ali puxando o tapete do outro, né? Com todo o respeito ao... Você trocaria o Coritiba pelo Vasco hoje? Exatamente. Eu não trocaria o Coritiba pelo Vasco. Esse é o ponto que eu ia chegar. De jeito nenhum. O Vasco hoje é uma briga de foice no escuro. Quem queria... Bom, agora acho que eu vou pro Vasco. A não ser um treinador que seja de um outro nível, que fala, bom, agora é a chance da minha vida. Quem um cara mais ou menos estabelecido fala... Salários atrasados. 13º não foi todo pago. Direito de imagem atrasado. Os jogadores não dão entrevista em função disso. Nenhuma perspectiva de recuperação financeira no curtíssimo prazo. A guerrilha política, o couro comendo o tempo todo. Eleição se aproximando, presidente xingado a cada jogo de São Januário pela torcida. Não, é o Agora, caos, na derrota para o Goiás, na quinta-feira, nas sociais do Vasco ali, um conselheiro saiu em defesa ali do presidente do clube e quase entrou na porrada. Uhum. Os caras ficaram revoltados, foram para cima, os torcedores, não era organizada não. E o pau cantou também na arquibancada. Quer dizer, esse é o Vasco de hoje. Quer dizer, qualquer um que chegar lá, tá pior do que no ano passado. Que vai se aproximando a eleição, e os atrasos de salariais vão se acumulando, e aí vai ficando pior, porque vários problemas ao mesmo tempo. Entendeu? O Vasco está todo contaminado pelo coronavírus, cara. Isso. Tem que limpar tudo ali. É um negócio terrível, terrível, terrível. E esse vírus vem lá de trás. Sim. Isso é o legado do Eurico Miranda. Ainda. É o legado do Eurico Miranda. O Eurico Miranda, ele sai, fica um vácuo no poder, e ali os caras tentando, sabe, assumir ali o controle e acordos políticos e desavenças e brigas. Treinar um time de futebol assim, um time com torcida tão grande, é muito difícil. Adilson Batista. Mas, enfim... É a mesma bucha, né? Que ele pegou no Cruzeiro. Mas por isso que, de novo, por isso que o Luxemburgo foi importante ao Vasco no ano passado. O Vasco aí não teve susto. Ainda teve um 4x4 de brinde louco contra o principal rival. Porque o Luxemburgo é uma figura capaz, com todos os deméritos dele. Mas pulou fora. Pulou fora, claro. Primeira chance. Mas é óbvio. Porque ele está percebendo que a coisa é pior. Que o barco... pior do que o ano passado. Se ele estivesse lá hoje, estava se afundando junto. É isso que eu ia falar. A bala que ele tinha, ele acertou, de certa forma, porque, né? Ganhou visibilidade aí, conseguiu ir para outro clube mais estruturado. Mas será que ia conseguir repetir tudo? Ninguém dá jeito hoje. Do jeito que tá, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Nesse quadro é impossível. Agora, o que é louco é que o Vasco tem bons jogadores. Um ou outro tem alguns bons jogadores. Tem. O goleiro não é ruim, Pikachu não é mau jogador, o Castanho não é mau zagueiro. O Guarim é bom jogador. O Cano. O Cano faz gols. Ontem não foi relacionado. O Corinthians é muito melhor do que o Vasco. Pelo menos no banco, né? Não escalou ninguém. Pelo menos ficasse no banco. Vou imaginar assim, eu vou poupar pro jogo do Goiás, mas eu relaciono todo mundo e uso no banco alguns jogadores importantes. Ali posso botar uma galera toda no banco. Jogo no Maracanã, cara. Exato. Aí tinha jogador que não estava relacionado. Aí 2 horas antes, definiu, não tem jogo quarta-feira. É chegar pra galera, eu treinei o time B.
mas diante disso vai jogar o time A. Nós temos que ganhar esse jogo. Rapaziada, me desculpe aqui, vocês que iam jogar, mas como não tem jogo na quarta, vamos para cima. Pau. E colocar o time que ele vinha treinando como principal. Né? Aí perdeu. Há 3 anos o Fluminense não ganhava do Vasco. Sim. 3 anos sem ganhar do Vasco, ganhou ontem. E eu acho que quando voltar do coronavírus, o Abel não deve estar lá. Acho muito difícil que continue. Senhores, fechamos então o segundo bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24. Voltamos no terceiro bloco para falar do Flamengo. O Flamengo ganhou, mas pela primeira vez em muito tempo não convenceu. E vamos falar também de Galo do Sampaoli, Inter do Cudê, esses aí que podem incomodar. Já voltamos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 24. Vamos falar do Flamengo, do Galo, do Grêmio, do Inter. E um recado antes para você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. Aperte o sininho, faça a sua inscrição. E você que escuta o podcast no seu tocador de podcasts preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. Mauro, você mesmo disse, depois do jogo do Flamengo, que talvez tenha sido uma das atuações piores, vamos dizer assim, do Flamengo desde que o Jesus chegou, tirando aquele começo que ele estava acabando de chegar, né? A atuação foi muito ruim, mas acho até compreensível pelo contexto, né? Para quem não sabe, compreensível. Esse jogo jamais deveria ter acontecido no sábado. Foi o maior absurdo do fim de semana foi esse jogo acontecer. Sim. Por quê? Para quem não está acompanhando, 3 dirigentes do Flamengo foram à Espanha entre o final de fevereiro e começo de março. O presidente Rodolfo Landim, o vice de comunicação e marketing Gustavo Oliveira e o vice das embaixadas, que é o Maurício Gomes de Matos, que era vice-geral durante o último mandato do Eduardo Bandeira de Mello. Ele é conhecido como MGM. E o MGM voltou com o Landim e com o Gustavo Oliveira da Espanha para a Colômbia. Eles foram direto para Barranquilla. O Flamengo jogou lá, ele ficou no hotel, fez as refeições no hotel junto com os jogadores e demais integrantes da delegação, voltou no voo fretado do Flamengo para o Rio de Janeiro, mais de 6 horas de voo, né? E já estava com o coronavírus. Na quinta-feira ele estava internado, na sexta-feira até eu falei com ele de manhã. Ele falou, estou aguardando aqui o resultado, a confirmação do exame, tudo, estou aqui isolado, vamos ver. Aí mais tarde saiu a confirmação de que ele de fato está com coronavírus, está em Brasília, né? Está lá confinado, porque ele estava em Brasília por alguma outra razão, outro compromisso, por lá ele teve que ficar. E aí na sexta-feira, diante disso, cerca de 80 pessoas no Flamengo passaram pelo exame. O resultado sairia ontem, mas não foi divulgado. Até o domingo não foi divulgado. Deve sair hoje, então. Eu acredito que sai agora hoje, segunda-feira. E isso até levou o não relacionamento de alguns jogadores do Flamengo. A versão oficial foi de que estavam desgastados. Mas eu não boto minha mão no fogo que alguém não tenha dito, vem cá, eu não vou jogar. Peraí, qual é? Isso, exatamente. É possível que alguém tenha dito... Pode ter partido dos próprios jogadores. E se algum jogador falou isso, fez muito bem. Exato. Claro. Então esse jogo nem poderia ter acontecido, nem deveria. Até no sábado de manhã eu tentei falar com a federação, a resposta que eu recebi foi a resposta por meio da assessoria de imprensa, o jogo vai ter e tal, o presidente da federação, o presidente da federação estava no voo, que eles levaram o Rubens Lopes como chefe da delegação para a Colômbia, então até o presidente da federação do Rio de Janeiro estava no avião, estava no hotel e encontrou evidentemente esse dirigente, né, em algum momento. O Flamengo também não pediu oficialmente o adiamento do jogo, deveria ter pedido. Ô, federação, não dá para jogar, eu estou aqui com uma suspeita de que pessoas aqui do meu elenco, da minha equipe, né? Aí você vai pegar preparador físico, médico, todo mundo, né? Alguém pode estar com o vírus e o resultado ainda não saiu. Então esse jogo nem poderia ter acontecido, né? Os jogadores da Portuguesa, de repente, sendo expostos também, que não tem nada a ver com a história, né? Claro. Tendo que jogar contra o Flamengo. O governador do Rio ainda falou que isso era problema deles. O risco é deles. Brincadeira, um negócio desse, impressionante, né? Que nível da... É muita baixaria. Então, acho que até nesse contexto, até jogar bem, jogar mal, acho que foi o menos importante. Sem público, no Maracanã, sempre bombando, né? O time escapou de perder a invencibilidade. Coisa também, né? O Bruno Henrique perdeu gols no primeiro tempo. Perdeu um sozinho no segundo tempo. Se entra uma, duas daquelas bolas, a avaliação é outra vitória do Flamengo e tal. Eu acho que a grande questão agora, com essa parada, serão as negociações que acredito que continuem
de renovação do Jorge Jesus. Porque tudo parou. Eu acho que isso, em tese, acho que favorece o Flamengo na negociação. Porque está tudo parado. É verdade. O que você vai fazer? Vai esperar até quando? Esperar voltar o futebol na Europa, que não se sabe como, quando, de que maneira, para que algo se movimente e surja uma oportunidade para ele? Ou você já assina o contrato aqui, já fica garantido até... A ideia do clube é renovar até o final do ano que vem, quando termina o mandato do atual presidente, mas na pior das hipóteses, até o final do ano, ou ao final dessa temporada, seja lá quando for, né? Eu acho que o clube acabaria aceitando. Então, acho que nessa negociação que deve rolar, mesmo com essa paralisação, né? Porque ela já vinha acontecendo, no estágio ainda inicial, eu acho que isso pode favorecer o Flamengo na mesa, a mesa de negociações ali, porque não tem para onde correr, né? Nem para o Jesus, nem para ninguém, nem o profissional do futebol. Vai para onde? Tirando, assim, a situação, o Vasco talvez o Abel não fique, o Cruzeiro que é um técnico, mas evidentemente, com todo respeito ao Cruzeiro e o Vasco, nesse momento não são os clubes que o Jesus iria. Ele iria para o clube lá de fora. E os clubes lá de fora estão parados, a Europa está preocupada com a contenção do coronavírus. Ninguém está preocupado agora em procurar técnico de futebol. Então, com o mercado parado, talvez isso acelere um processo e facilite o clube na hora de fazer uma proposta e negociar. Prioridade absoluta, a única prioridade, na verdade, é a saúde das pessoas, claro, mas a gente fica pensando nos clubes brasileiros que já, mesmo os que passam por um momento econômico mais favorável, imagina o Flamengo, caso o Campeonato Brasileiro só tenha um turno, uma das tantas possibilidades aí, o Flamengo deixa de jogar 9 vezes no Maracanã lotado. O prejuízo financeiro disso. Os jogos da Copa Libertadores, mesmo do Campeonato Carioca, porque o Flamengo no Campeonato Carioca coloca 50, 60 mil todo jogo. Né? Imagina, e assim, parado. A televisão que pagou no... Aí o Flamengo tá fora disso, por uma situação circunstancial. Mas aqui em São Paulo, a TV Globo pagou uma fortuna para os clubes para transmitir o Campeonato Paulista. Se o Campeonato não acabar, vai pagar tudo que tinha acordado ou não? Provavelmente não. Realmente o buraco não tem fim. É muito, muito ruim. Agora, Juca, vai ter, enfim, a parada do futebol brasileiro no momento em que a gente vê pelo menos um time pintando como um time que pode ficar interessante, para mim, que é o Internacional do Kudê, que fez um jogo interessante contra o Grêmio, antes daquela pancadaria toda, no meio da semana. No fim de semana ganhou de novo, goleou e tudo mais. Tá pintando como algum time que pode incomodar, assim como talvez o Galo do Sampaoli, não? Sem dúvida nenhuma. O Inter contra o Grêmio na Arena Grêmio fez um segundo tempo melhor que o Grêmio, e se alguém merecia ganhar aquele jogo, era o Inter. Até acontecer o que aconteceu faltando 5 minutos antes do jogo terminar. Eu estou satisfeito em ver o Kudê, ao contrário do Luxemburgo, cumprindo aquilo que prometeu. Ele disse que ia classificar o time como pudesse e que depois as pessoas viriam um outro Inter. Ele está mostrando esse outro Inter. O que mais uma vez revela que não é preciso tanto tempo para impor uma filosofia de jogo, como já havia mostrado o Sampaoli no Santos, o Jesus no Flamengo, o Sampaoli começa a mostrar no Galo e o Kudê está mostrando no Inter. Eu acredito mais na consistência do Inter do que na do Grêmio. Eu acho que claramente temos um Grêmio descendo a ladeira e temos o Inter subindo. A ponto de enfrentar o Flamengo, acho cedo para dizer. Eu não vejo ninguém próximo ao Flamengo. Eu vejo o Flamengo sem nenhum exagero, sem nenhuma pachecagem. Eu vejo o Flamengo, o time brasileiro, em condições de jogar contra os grandes da Europa. E só. E não vejo nenhum time brasileiro capaz de suportar o Flamengo num torneio de longo curso. Claro que, quando a gente pensa em mata-mata, isso muda, como muda, a gente viu o Liverpool sendo eliminado pelo Atlético de Madrid, diga-se de passagem, num jogo absolutamente anormal, com uma atuação do Oblak que
barbaridade, né? Fazia tempo que eu não vi um goleiro fechar o gol da maneira como ele fechou. Isso acontece. Não se compara o time do Liverpool com o time do Atlético de Madrid. O Flamengo tem mais time que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid conseguiu aquilo que o Flamengo não conseguiu com o Liverpool. Então, são outras circunstâncias. Mas no campeonato da regularidade, eu acho que no Brasil, nem o Inter, não tem ninguém ainda que se aproxime do Flamengo. Se o Adriano jogasse contra o Flamengo, de repente, poderia ser diferente. Vai ter goleiro ruim assim lá em Liverpool, não? Tirando o Alisson, claro, né? Karius, Adriano, é brincadeira também. O Klopp vai escolher goleiro mal assim. Não, tirando, ele perdeu a Champions League por causa do Karius, um frangueiraço, que falhava todo jogo. Aí agora o reserva do Alisson, que é ótimo, faz aquilo ali. Goleiro bom. Tem também a culpa do técnico, né? Tem que ter um goleiro confiável no banco, pô, pelo amor de Deus. Goleiro bom ganha jogo, ganha campeonato. Agora, a gente vou falar só um plazinho do Renato Portaluppi. Pois é pra te perguntar isso. O Renato Portaluppi foi um dos, até falou em greve para parar o futebol no Brasil, eu entendo todos os motivos, mas para ele também é bem bom, porque assim, a batata assando por conta dos sinais que o rival tá dando, né? Sim. E ontem de novo, né? E o parênteses também é que assim, o Renato, toda a comunidade brasileira, todas as pessoas clamando pela paralisação do futebol por motivos óbvios, mas esse jogo que o Juca lembrou, que o Mauro falou, foi um jogo Liverpool e Atlético de Madrid, na pomposa e desenvolvida Inglaterra, com portões abertos, com milhares de espanhóis, na própria quarta-feira, sendo disputado lá. 3 mil espanhóis aproximadamente. Milhares de casos espalhados pela Europa, e foi disputado com portões abertos, com 1.000 espanhóis viajando, então lá no estádio. Entendeu? 53 mil pessoas, 50 mil ingleses, 3 mil espanhóis aproximadamente. Então, acho que as atitudes tardias da CBF, das federações e tal, a gente tem que sempre lembrar que o futebol estava comendo solto na Europa até pouco tempício, e era para ter rodado na Inglaterra no final de semana. Né? Continuou por muito tempo lá, com milhares de casos lá, com portão aberto, portão fechado, continuou lá pra eles cacete. estão no estágio adiantado da contaminação. Exato, no pico do vírus. E teve futebol o tempo todo, cara. Não só parou agora. Tá parando aqui na hora que passa pela grana, né? A grana que determina esse tipo de atitude, de tentar prorrogar o problema. É verdade, mas lembremos, o Renato tem toda a razão em propor uma paralisação, propor greve. Sem dúvida. Até hoje, na minha coluna na Folha, eu cito o que escreveu para o meu blog o juiz do trabalho, o desembargador da Justiça do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, dizendo que não apenas o jogador tem o direito, como tem a obrigação de parar e de acionar as federações caso aconteça alguma coisa. Agora, lembremos que o presidente da República ontem disse à CNN Brasil que achava um exagero essa coisa de fechar portão de jogo de futebol. Histeria. Claramente deixou pelo menos implícito que iria pressionar a CBF para que o futebol continuasse. Verdade. E lembremos, Renato Portaluppi é fanzoca deste irresponsável. Fato. Só rapidamente falar do Kudê, como é o futebol, né? Na segunda fase da Libertadores foi contra o Tolima, né? A segunda. Primeira universidade. Na segunda, nos dois confrontos eliminatórios ali, Universidade e Tolima, o Inter jogou retrancadaço. Sim. Jogou pelo resultado. E no jogo contra o Tolima, correu sérios riscos, inclusive no Beira-Rio. Agora, eu concordo com vocês, o time está jogando, já está mostrando um jeito, uma outra forma de jogar, mas até o jogo contra o Tolima, no final do jogo contra o Tolima, correu sérios riscos de eliminação. Sim. Assim, virou mesmo com 212 volantes, o jogo ficou franco ali, porque o D'Alessandro foi expulso, né? Isso. E, quer dizer, se o Internacional tivesse sido eliminado ali, a temporada já estava super comprometida. É a coisa que aconteceu com o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes transformou mais o Corinthians naquele primeiro período do que o Kudê. Só que não classificou e acabou. Assim, nenhum time se transforma na forma de jogar da noite pro dia. Do jeito. Ele já vinha treinando o time dele pra jogar assim. Concordo. Mas ele teve uma estratégia, ele falou isso depois do jogo com o Tolima. Ele falou, eu tinha que me classificar. Agora, ele nunca foi um retranqueiro, muito pelo contrário. As críticas a ele na Argentina muitas vezes eram até por jogar de forma muito agressiva, e é o que ele está fazendo.
Eu acho que o Grenal, para mim, o Inter foi muito melhor que o Grêmio. Também achei. Analisando o contexto, não só os 90 minutos. Porque você tem que pegar casa e tudo os mais. fora de casa, o trabalho do Renato, embora o Renato tenha colocado 5 jogadores em campo titulares que não eram do Grêmio na temporada passada, mas é um time que está mais tempo junto, jogando em casa. O outro é um técnico que vem de fora, tendo que se provar, sendo visto ainda por parte da torcida da imprensa como retranqueiro equivocadamente, por desconhecimento do trabalho do profissional, o que é um absurdo, porque esse cara está para assumir o Internacional já desde outubro se falava nisso. Sim. Então já deu tempo suficiente para ver alguns jogos do ex-time dele, o Racing, no ano passado, e ter um entendimento de quem é esse cara, de como ele trabalha. Mas ainda assim, o que você quer e tal, retranca. E mudou completamente. O Internacional ocupou o campo do Grêmio e jogou dentro do campo do Grêmio. Não jogou retrancado em momento algum, muito pelo contrário. E o Grêmio jogando, esperando para sair com rapidez, para tentar assodar um Cebolinha da vida e tentar incomodar. Criou situações, o Lomba defendeu as bolas mais difíceis, mas o Inter mandou bola na trave e mandou bola. Tava 11 contra 11 ainda. O Grêmio foi lá no final, quando já tinha virado o Futebol Society. 7 contra 7. Eu acho que nesse contexto o Inter foi melhor e mostrou assim uma evolução muito rápida. E já tinha dado esse sinal no jogo contra a Católica, né, quando venceu em casa muito bem por 3-0. E o Grêmio é o contrário. O Grêmio até agora está... E, Mauro, no mercado argentino de treinadores, o Gabriel Renzi tá livre, né? Saiu do Vélez Sarsfield, né? Ele é um cara que estava cotado até para assumir o Boca antes do Miguel Russo voltar, né? E esse está valorizado lá, já por conta do trabalho dele no Vélez. Subiu muitos jogadores. É meio mala, mas... Ele foi mala com Mauro, é por isso que o Mauro está dizendo isso. Mala pesada. Mala com você? Não, quando eu fui lá para Argentina para fazer aquele evento lá do Menotti, né? O cara não queria dar entrevista para ninguém. E aí, você chegou? Vai passear. Jogou aonde? Tava lá treinando velhos lá, indo quase pra segunda divisão. Lateral torto no Manchester United, foi mal no Manchester United. Uma marra danada, cara, sabe? Só jogou em time grande. Uma marra não era excepcional, mas... Tem subido muitos jogadores jovens e tal. Fez, de fato, é mala, mas fez um bom trabalho. E ele é combativo com jornalistas, assim, né? Eu já vi entrevistas coletivas dele, ele vai no meio dos caras. Meio Jorge Jesus. Jesus tá light em relação ao que se esperava, né? Quando veio pra cá. Senhores, terminamos, hein? Estouramos um pouquinho, mas foi ótimo. Obrigado a todos, obrigado, Juca. Bora! Voltaremos na segunda-feira, de onde quer que estejamos. Morro de saudade de vocês. Eu também, de vocês. Nós também de vocês. Obrigado, Plihal. Engrandeceu a nossa conversa. Eu que agradeço o convite. Aqui. E é isso aí, pessoal. Cuidem-se. Não liguem para fake news, bobagem que esse negócio não pega, que é histeria. É tudo mentira. Na verdade, é perigoso, sim. Todos se resguardem, que isso é importante. Valeu! Até segunda que vem. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Edição de áudio de Amer Menegassi. Edição de vídeo de Vinícius Andrade. E coordenação de Diogo Pinheiro.